E aí, pessoal, vamos lá? Mais uma aulinha? Olha só, vamos encerrar a nossa unidade 4 do nosso segundo bimestre. Então, nós estamos ainda estudando sobre as características naturais da Europa, da Ásia e da Oceania, certo? Da Oceania, a gente está revisando, porque desde o primeiro bimestre nós já estamos falando desses 3 continentes. Então, o segundo bimestre ele está dando uma continuidade. Pedindo novamente para vocês a apostila em mãos, façam a leitura dinâmica, destacando os pontos mais importantes. No final, resumo da unidade ou mapa conceitual, certo? Bem, então novamente, estamos falando da Oceania. Oceania é conhecido como Novíssimo Mundo. Por que o Novíssimo Mundo? O último continente a ser descoberto, certo? Por James Cook. Bem, estamos falando então de um continente pequeno em tamanho, onde nós vamos ter uma grande quantidade de ilhas e arquipélagos. Lembra que a gente até falou de uma situação que hoje atinge a Oceania, que é o aquecimento global. O aquecimento global, ele está fazendo com que ocorra o degelo das calotas polares e o possível aumento do nível do mar. Então, algumas dessas pequenas ilhas, né, que já são ilhas pequenas, literalmente pequenas em extensão, tendem a desaparecer dos mapas, certo? O continente, a Oceania também é chamado de continente australiano, devido à Austrália ser o maior país, que pega mais de 90% do continente. Então, mais de 90% da Oceania, da parte de terras, pertence à Austrália. Os três países mais extensos. Então, quais são? Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, certo? Bem, temos várias ilhas. Essas ilhas são de formação geológica recente, são ilhas vulcânicas, a maioria tem vulcões ativos e uma curiosidade é que algumas dessas ilhas, elas têm um plano de fuga. Então, elas, como tem vulcões ativos, caso o vulcão entre em erupção ou ocorra algum tipo de fenômeno ou catástrofe natural, que é comum na região, como terremotos, tsunamis, ou até mesmo atividade vulcânica, eles têm um plano de fuga, né? Então, a maioria dessas ilhas, eles contam com balsas, com toda uma estrutura para eles conseguirem evacuar todos os moradores das ilhas, né? Sair com todo mundo de lá. Então, tem também os territórios ultramarinos, né? Olha aqui, ó. Temos aqui, lembra do Havaí, do arquipélago do Havaí, parte das ilhas da Polinésia Francesa. Então, nós temos todo um arquipélago que tem não só uma grande quantidade de ilhas, mas também que tem territórios ultramarinos ainda lá do período do processo de colonização, certo? Vamos lá? Revisando, tá, pessoal? Relembrando só. Oceania, características naturais. Tudo isso eu peguei da apostila. Então, tudo isso aí vocês já é para terem feito a leitura e ter destacado na apostila, certo? Ó, Oceania é o menor continente do mundo, localiza-se no hemisfério sul, composto pela Austrália e pelas ilhas do Pacífico, dividido em Polinésia, Melanésia e Micronésia. Lembram também daquela situação dos países desenvolvidos do norte e países subdesenvolvidos do sul, que tinha aquela linha que vinha do Equador e quando chegava nessa parte da Austrália, ela dava uma caída para pegar o continente, para pegar a Austrália? Pois é, então nós vamos ter, né, a Austrália
como sendo um país desenvolvido, porém não no norte, desenvolvido no sul. Por isso que a divisão norte-sul, norte, ricos e desenvolvidos, e sul, países pobres ou em desenvolvimento, ela não se sustenta, porque nós temos sim países aqui no hemisfério sul que também tem um alto grau de desenvolvimento, IDH, PIB e tudo mais que é levado em consideração para que seja, né, para que se tenha essa classificação de países emergentes ou países desenvolvidos. Oceania é o maior agrupamento de ilhas do planeta, com mais de 10 mil ilhas e 14 países. Alguns, né, a maioria desses países são bem pequenos, porém reconhecidos, então tudo certo. A formação do território é predominantemente de origem vulcânica, então formação geológica recente, tá? O que confere à região uma intensa atividade tectônica e vulcânica. Então, a região de instabilidade tectônica e intensa atividade vulcânica. Todos os vulcões, eles são considerados ativos na região. Economicamente, não sei se está falando aqui economicamente, mas economicamente, como que esse continente, como que essas ilhas se sustentam? A maioria vive da pesca, né, a questão da pesca, e eles têm a questão do turismo na região, porém eles possuem imensas áreas de conservação. E nessas áreas de conservação, que são áreas preservadas, aí já eles não liberam tanto para o turismo. Mas essas ilhas, as ilhas são ilhas paradisíacas, então eles se aproveitam economicamente, né? Então, principalmente o peixe, atividades minerais, né? Exploração dos recursos minerais e o turismo também na região. A região é uma região que tem um atrativo turístico muito bom, que tende, né, a crescer cada vez mais. Bem, chamado de Novíssimo Mundo, a Oceania foi o último continente a ser encontrado pelos europeus. Aí, Novíssimo Mundo. A fauna da Oceania possui muitos animais, entretanto, sua posição isolada levou ao surgimento de algumas espécies exóticas, que são as espécies endêmicas. Lembram que é uma espécie endêmica? É uma espécie única daquele lugar. Aí nós vamos ter o destaque, os cangurus, o koala, aquele bicho esquisito também, o demônio da Tasmânia. Então, dragão de Komodo, lá é onde tem esses animais assim bem exóticos, tá? Idioma também, né? Predominância do inglês e o francês. Inglês e francês. E os dialetos nativos, né? Lembram que nós estudamos sobre os maoris, né? Então, são grupos, são tribos que vivem na região da Oceania ainda e eles usam o dialeto também nativo. Então, nós vamos ter o idioma, o inglês, o francês e os dialetos, né? Os dialetos nativos. Como falei para vocês, é importante manter, né, essa historicidade para as futuras gerações, né, para saber qual é a sua origem, né, de onde... Vamos lá. Sua flora é predominantemente composta por florestas tropicais, as quais convivem com o clima desértico, aquela parte ali do Outback, né, também famoso, na parte interior da Austrália, e clima tropical nas ilhas. Então, predominância em si vai ser do clima tropical. Nós vamos ter também o desértico, o clima desértico, nessa parte no interior da Austrália, mas a predominância é mais do clima tropical. Então, isso é uma revisão das características naturais da Oceania. Porque no nosso primeiro bimestre, a gente viu um pouco mais da questão socioeconômica. Aí agora é as questões naturais. Então a gente vai, no final, fazer essa junção, tá? A
juntar tudo para fazer um mapa conceitual bem bacana, para servir como uma boa revisão pra gente. Vamos lá então, mais um pouquinho. Bem, a fauna, como eu falei para vocês, é importante. Na apostila fala-se muito das espécies endêmicas e da importância de se preservar essas espécies para as futuras gerações conhecerem e tudo mais. Então, a fauna da Oceania é caracterizada por uma grande variedade de espécies animais, porém os marsupiais se destacam, né? Os marsupiais são os cangurus. Na Austrália, por exemplo, há uma grande quantidade de cangurus. Inclusive, este animal é símbolo do país. Então, o símbolo do continente, né, símbolo da Austrália, é o canguru. Outros animais típicos da Oceania, nós vamos ter o koala, o dingo, a cacatua, o diabo da Tasmânia, o ornitorrinco, kiwi, cisne negro, elefante marinho, caluta e coari. Então, olha só, são espécies realmente, né, bem interessantes que tem na região. Eu vou deixar para vocês também um vídeo com como reforço, tá? Que eu fico vendo muito, assistindo muitos vídeos do YouTube sobre nossas aulas. E eu gostei muito porque ele tem, assim, muitas imagens bonitas, então dá pra gente fazer aquela viagem virtual, aquele passeio virtual. Então, lá na rotina, tem lá uma parte dizendo reforço. Aí vocês dão uma olhadinha lá, que tem umas imagens assim, vai pelas ilhas, sabe? Aí você faz tipo aquela viagem virtual, vai ser bem bacana e vai ajudar como reforço, tá bom? Aguardem aí para mais umas aulinhas aí, certinho? Até a próxima! Acompanhem, sigam a gente!